Olá, bom dia. Bom dia, estamos todos e todas muito bem? Sim? Temos pessoas já nas salas auxiliares? Ou ainda está muito cedo, espera mais um cadinho? Sala 8, temos pessoas. Oi, pessoas, bom dia. Tudo bem? Sala 13, ainda não? Ótimo, bom dia, pessoas. Que ótimo. Bom, eu tenho alguns avisinhos, como é de praxe. E aqui, passou nós aqui? E eu nem não vi? Já se foi? Aê, oi, pessoas. Oi para vocês. Muito que bom. Então vamos lá. Como é de praxe, né? Aqueles avisinhos básicos. Bom, já não vou falar mais das cadeiras, já não vou falar mais das máscaras, isso aí eu já entendo que vocês estão bem entendidos e sabendo da importância de cada um deles, né? Não vou ficar reforçando mais, não. Mas eu tenho um aviso em relação à sessão de monitorias de sexta-feira. Como ela já estava no planner, ela está permanecida, tá? Então, sexta-feira, mesmo sendo emenda de feriado, sim, teremos sessão de monitoria. Por que dessa escolha? Além de já estar planejado, né? Tá lá no planner desde o comecinho. Sexta-feira passada vocês já tiveram feriado, então a gente já não teve sessão de monitoria. E a prova está relativamente próxima. Se a gente deixar acumular muita coisa até mais para frente, isso não vai ser bom para vocês. Tá bem? Mas do mesmo jeito que daí... Bom, aí tem uma coisa, vocês podem perguntar para mim, falar assim, mas é obrigatório vir? Não, né, coração? Você tem que ter 75% de presença em sala de aula. Você se organiza aí nesse 75%, é por sua conta e risco, ok? E também é por sua conta e risco o que vai ser discutido aqui. Se você acha que você se garante, sucesso, não venha. Eu ficaria em casa se eu conseguiria me garantir que eu me garanto, né, nisso. Agora, se você está com dificuldades, recomendo fortemente que venha, tá? Então, tá bom. Sobre a aula de hoje. A aula de hoje, como eu disse para vocês na aula passada, a gente ia começar a fazer o estudo da primeira derivada de uma função que é derivável em todos os pontos. Então, de novo, aquele cenário. Tem uma função que é derivável em um ponto P. Eu mostro que ela é derivável para todo ponto P do domínio. Então, eu chamo essa função de derivável. Se a função ela é derivável, eu consigo falar da sua função derivada, tá? E a gente vai estudar a função derivada de uma função derivável. Qual que é o intuito disso? É extrair informações sobre o gráfico original da função, o gráfico da função f, tá? Hoje, então, a gente pode resumir a aula de hoje no seguinte resultado, que é o resultado mais forte. Se eu tenho uma função que a sua derivada é positiva em um intervalo, nesse intervalo a função vai ser crescente. Se eu tenho uma função que em um certo intervalo ela é negativa, nesse intervalo a função vai ser decrescente. Já vislumbrando o resultado principal, claro que daí a gente vai tirar vários resultadinhos, vários pontos interessantes, porque isso aí é de uma maneira mais ampla, né? Mas, pensando já nesse momento, a gente já está careca de saber que as funções não necessariamente são estritamente crescentes ou estritamente decrescentes, certo? Ela pode ter bandinhas que ela cresce e bandinhas que ela decresce. Por exemplo, função x ao quadrado, mais simples do mundo não tem. Uma banda que ela decresce e outra banda que ela cresce. Então, essa história aí da banda que ela cresce, da banda que ela decresce, são intervalos, tá? Então, independente do tamanho, muitas aspas nesse tamanho, independente do tamanho do domínio da minha função, eu vou entender comportamentos de crescimento e decrescimento só em intervalos desse domínio. Então, as nossas definições, elas serão gerais, tá? Algumas delas vão precisar de certas particularidades, e eu vou particularizando, mas o entendimento é esse. Eu quero, para entender o todo, eu preciso olhar para a função em subintervalos.
Isso a gente está falando a todo momento, né? A todo momento, que as propriedades são locais. Tá bem? Eu tenho um videozinho muito curtinho que eu gravei para o projeto, e aí depois dessa aula eu quero um feedback de vocês, para saber até que ponto está ornando passar esses vídeos que eu gravo nas aulas de vocês, tá bom? Esse feedback é importante para mim, porque como a gente está fazendo uma experimentação do que foi herdado no período remoto para o presencial, ou seja, mudando a dinâmica do presencial, eu quero saber em que ponto isso está sendo benéfico para vocês, tá bom? Mas depois, até o fim da aula, a gente comenta a respeito. Então, quando eu puder dar o play, DJ. Bom vidinho, povo. Olá, pessoal. Neste vídeo, começaremos a estudar a função primeira derivada de uma função f, para entender qual a sua influência no gráfico. A primeira definição que precisamos envolve monotonicidade de uma função. Ela nos diz que um ponto P do domínio de uma função f é máximo global ou absoluto, se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função para qualquer ponto do domínio. Neste caso, f de P é chamado valor máximo da função. Analogamente, definimos mínimo global ou absoluto, um ponto do domínio, como sendo o ponto P que torna f de P o menor valor assumido pela função em seu domínio. F de P é chamado o valor mínimo da função. A próxima definição caracteriza máximos e mínimos de uma função, mas localmente, ou seja, máximos e mínimos relativos a um subconjunto do domínio. Assim, dado um ponto x igual a P no domínio de uma função, esse ponto é chamado máximo local ou relativo, se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função, comparada a qualquer ponto próximo a P. E x igual a P é ponto de mínimo local ou relativo, se ele é o ponto que torna a função f de P o menor valor assumido pela função para qualquer outro ponto vizinho. Esta notação de conjuntos abertos é chamada vizinhança de P. Em geral, não podemos garantir que funções reais tenham extremos absolutos ou globais. Mas, se a função for contínua em um intervalo fechado, podemos assegurar que f terá extremos globais. O que nos garante isso é o chamado Teorema de Weierstrass. O teorema nos diz que qualquer função contínua f definida em um intervalo fechado e limitado a b possui um ponto de máximo c e um ponto de mínimo d. Ou ainda, assume um valor máximo absoluto f de c e um valor mínimo absoluto f de d para pontos c e d no intervalo AB. Observe que esses pontos c e d podem estar dentro do intervalo fechado ou na fronteira. Ou seja, c e d são pontos menores ou iguais a A e menores ou iguais a B simultaneamente. O Teorema de Weierstrass não nos diz como encontrar os valores c e d, que serão extremos da função no intervalo AB. Só garante a existência deles. Uma observação importante e não muito difícil de perceber é que, quando o coeficiente angular da reta tangente em um ponto
é igual a zero, então a reta tangente é paralela ao eixo das abscissas. Essa é a interpretação geométrica que damos para a derivada de uma função f, quando esta for identicamente nula em um ponto qualquer de seu domínio. Dito isso, o resultado a seguir nos dará dicas de como identificar os valores de extremo de uma função em um intervalo fechado. O teorema de Fermat nos garante, em outras palavras, que os pontos de extremo de uma função definidos em um intervalo fechado serão os pontos nos quais a derivada existe e, mais do que isso, a derivada nestes pontos é exatamente igual a zero. Existem casos em que a recíproca deste resultado não é verdadeira, ou seja, o fato da derivada de uma função ser nula em um ponto não implica que esse ponto será de máximo ou de mínimo. Contudo, o teorema de Fermat sugere que, ao procurarmos por extremos de uma função, devemos, pelo menos, começar procurando os pontos do domínio, tais que sua derivada seja nula ou que a derivada não exista. Esta relação nos induz à seguinte definição. Um ponto C no domínio de uma função f é dito crítico se ou a derivada nele for igual a zero, ou a derivada neste ponto não estiver definida. Ou seja, se a derivada em um ponto C é igual a zero, ou se a derivada não estiver definida para algum ponto C do domínio da função, então C é um número crítico de f. E o ponto C, f de C, é chamado ponto crítico de f. Agora sim, estamos aptos a apresentar um método para identificar pontos de máximo e de mínimo de uma função definida em um intervalo fechado. Para encontrar os valores de máximo e de mínimo de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, primeiro, determinamos os números críticos de f no intervalo aberto AB. Ou seja, derivamos a função e encontramos os números em que a derivada se anula ou ela não esteja definida. Depois disso, avaliamos a função nesses números para identificar os valores críticos de f. Feito isso, calculamos a função nos extremos do intervalo, ou seja, f de A e f de B. Por fim, comparamos os valores das etapas 1 e 2. Assim, será possível perceber qual valor de f é o menor e qual é o maior. O valor de x, no qual f de x é o menor possível no intervalo fechado, é o ponto de mínimo absoluto da função. E o valor de x em que f de x for o maior, será o ponto de máximo absoluto da função. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Fechou? Vem comigo? Então, eu vou fazer um amarradinho desse vídeo, que é o seguinte. Lembrando que as nossas propriedades, elas vão sempre dos locais para os globais, tá bom? É sempre nesse processo, do local para o global. Tá, então vem comigo. Se eu tenho uma função real, de variável real, e um ponto P lá no meu domínio da função, ponto P qualquer.
Eu digo que esse ponto P é máximo relativo ou local da função f, e tem alguns lugares que chama esse camaradinha. Tem umas distinçõezinhas aí de notação, tá? Tem lugares que colocam PF de P, e esse camarada aqui chama de ponto. E aí, esse Pzinho aqui a gente chama de número, e esse aqui de valor, tá bom? Agora, tem lugares que você pode chamar esse P lá do meu domínio de ponto mesmo. Ok? Esse tudão aqui pode ser chamado de ponto, ou só o camarada lá do domínio pode ser chamado de ponto. Tá? Qual que está certo? Qual que está errado? Tudo a mesma coisa. Tá bom? Vocês têm que ficar atentos a o que é que ele está chamando, de onde é que está chamando. Tá claro isso? Tá bom? Então tá bom. Pra gente pode ser um ou outro, tá? Não tem problema. Eu vou falar mais aqui no meu domínio como sendo número e lá no meu contradomínio sendo valor. Em geral vai ser mais isso. Mas vai ter momentos em que eu vou chamar de ponto esse camarada aqui do domínio também, tá? Mas vai ficar bem clarinho para vocês isso. Tá bom, esse comentário aí de referência bibliográfica é importante. Porque essas definições dependem disso, sacou? Então, eu digo que esse xzinho igual a p lá do meu domínio é máximo relativo de ou local de uma função, se ele é o menor, ele é o maior valor, maior número, no qual o valor da função é o maior assumido, não é isso? Se P torna o valor da função o máximo possível. E isso, como é local, eu tenho que falar na vizinhança desse ponto P. Essa daqui é só uma anotação para falar em vizinhança do ponto P. O que significa vizinhança? Para pontos próximos desse P. Tá? Vou definir vou definir mínimo, e aí eu já faço um desenho para a gente entender direitinho. Bom, x igual a p é chamado mínimo relativo de uma função, se p é o número do meu domínio, que torna f de p o menor valor assumido pela função próximo de p. Tá bom? Vamos fazer um desenho para amarrar isso? Porque é bem intuitivo, né? O máximo e o mínimo. Eu estou sempre olhando no contradomínio da função, mais especificamente na imagem da função, tá? Esse P que torna esse ponto, né? Essa imagem máxima ou mínima, ele está no meu domínio, mas essa imagem, ela está sempre no contradomínio, tá? Então, eu estou sempre olhando lá para o gráfico da curva, para o gráfico da função, tá bom? Vamos fazer um esqueminha disso. Vou pegar uma seguinte função. E aí eu já vou pegar ela no intervalinho fechado, porque isso aqui eu defini para toda a reta, mas eu poderia pegar intervalo fechado, não tem problema, tá? É equivalente. Intervalinho AB aqui, intervalinho AB aqui. Vamos olhar, esse é o intervalo fechado AB, vamos olhar para subintervalos, tá? Ou melhor, não vou nem olhar isso aqui não, intervalo fechado não. Aqui a função pode fazer qualquer coisa, que eu não sei o que é, para mim não tem interesse. E para lá também ela pode fazer qualquer coisa que para mim não tem interesse, tá? Eu só quero olhar entre A e B. Não interessa o que ela faz depois em toda a reta. Se eu olhar nesse intervalinho aqui, vou chamar ele de x1. Vou pegar esse intervalo e vou pegar esse intervalinho aqui, x1 e x2, tá bom? Ok. Nesse intervalinho, ótimo, ótimo. Nesse intervalinho de A até x1, onde é o ponto que vocês entendem que a função assume maior valor? Seria tipo esse aqui, camarada aqui em cima, né? Maior valor assumido pela função, é esse camaradinho aqui em cima, lá no topo. Ok.
E nesse intervalinho entre x1 e x2, qual é o maior valor assumido pela função? Maior. O maior. Seria esse extremo do intervalo, não é? Concorda comigo? Nesse intervalinho aqui aberto, esse camarada aqui é onde ele assume maior valor, não é isso? Sim, estranhamente, mas é isso aí que está acontecendo. E entre x2 e b, qual é o maior valor assumido? Esse aqui em cima também, né? Tá bom. Agora vamos olhar para o menor valor assumido. Vou fazer de amarelinho. Nesse intervalinho de A até x1, qual é o menor valor assumido? É em A, não é? É o menorzinho de todos. Opa, mentira, x1. x1, certo? Beleza. Ok. E entre x1 e x2? Essa curvinha, né? A bandinha aqui de baixo. Entre x2 e b, o menor possível... eu quero dar uma melhorada nisso aqui, então. Espera aí, só um cadinho. Não vou alterar, eu vou alterar nadinha. Mas só para ficar melhor. Esse aqui é o x1. Bom, o menor valor assumido ainda é em x1, certo? Não, Juliana, isso você mudou ruim. Vai ficar dopada para você ver. Vamos lá, aqui em cima. Eu quero um aqui em cima. Aqui. Esse camarada aqui. Agora sim. No intervalinho de A até x1, qual é o menor valor assumido? Sendo que o x1 é aqui, né? É o A, não é? Por isso que eu queria. É no A. Concordam comigo? Sim? Ok. O máximo não alterou em nada, né? E o máximo também entre esse e esse, pouquinho é esse aqui. Mas esse x2 aqui a gente consegue dar uma mudadinha mais para lá. E aí fica melhor. Ok. Massa. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses daqui são os locais, são os máximos e mínimos locais, certo? Qual é o passo que a gente faz entre máximos e mínimos locais e máximos e mínimos globais? Eu vou analisar em cada subintervalo, pego o menor nesse subintervalo e o maior nesse subintervalo, o menor nesse e o maior nesse. E aí eu comparo quais são os valores efetivos, porque os valores são números, né? Os valores são números. E aí eu comparo quem é o maior efetivo, quem é o menor efetivo. Quem é o menor de todos é o mínimo global. Quem é o maior de todos é o máximo global. Tá bom? Por isso que eu prefiro, às vezes, definir até por local no primeiro, para depois o global. Tá? Então, se a gente parte desse pressuposto, vamos olhar primeiro os máximos. O máximo de todos, o máximo nesse intervalo é esse camarada. O máximo nesse intervalo aqui é esse extremo do intervalo, certo? Que está uma bandinha só acima desse aqui. E o máximo no intervalo de x2 até b é esse camarada, certo? Comparando como números, esse e esse, o maior de todos é qual? Esse camarada aqui, né? Então, esse camarada é o máximo global dessa função. Ok? Ele é um máximo local, mas ele é o máximo global. Sacou? E agora nos mínimos, né? Os mínimos da função. Nesse intervalinho de A até B, o mínimo é esse, tá? E aí percebam que esse mínimo, ele pode ser o extremo do intervalo sem problemas, tá? Se o intervalo é fechado, ele pode ser um extremo do intervalo sem problemas. Entre x1 e x2,
O mínimo é esse, e entre... Cadê o menino aqui que é o mínimo? É esse aqui que coincide com o outro, né? E entre x2 e b, o mínimo é esse que coincide com o máximo, né? Por um lado, ele é máximo nesse intervalo, por outro lado, ele é mínimo nesse intervalo. A gente pode ter interseções, sim. Porque, de novo, ele é máximo e ele é mínimo onde? Onde? Em qual intervalo? Tá? E aí, de todos os amarelinhos, o menor de todos é esse camarada, né? Então, esse daqui é o mínimo global. Tá? Esse aqui é o máximo global. Ok? Tá bem? Então, tá bem. Tá entendido esse conceito? Eu preciso dessa notação carregada para falar que é sempre para pontos próximos, tá? Que eu estou olhando sempre numa vizinhança de um ponto, ok? Mas, na prática, o que a gente vai precisar é isso, é comparar ali no intervalinho, tá bom? No intervalinho, a cada intervalinho. Tá, a princípio a gente sabe o que é ponto de máximo e o ponto de mínimo. Mas, de maneira prática, isso aqui é nada prático, né? Ele é prático só se eu sei fazer o desenho. Se eu já sei o desenho, sucesso. Mas se eu não sei fazer o desenho, que é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero aprender a fazer o desenho. Então, quadro 3. Para entender um pouco de máximos e mínimos, ou seja, para a gente tentar começar a achar algum tipo de informação que nos caracterize esses pontos, como é que eu vou achar esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo? De maneira prática. Bom, tem o primeiro teorema, que é o teorema de Weierstrass, que nos diz o seguinte: se no intervalo fechado uma função é contínua lá dentro, eu sei que lá dentro ela vai assumir o seu máximo e o seu mínimo, tá? Eu sei que lá dentro ela vai assumir seu máximo e seu mínimo. Como a gente viu no desenho ali do lado, esse máximo e esse mínimo, ele pode ser atingido inclusive nos extremos do intervalo, sem problema, tá bom? E se eu tenho máximos e mínimos no intervalo fechado, que eu consigo comparar esses pontos de máximo e de mínimo, então, na verdade, eu consigo ter pontos de máximo e mínimo global. Tá? Então, é possível falar, para além de pontos de máximo e mínimo locais, eu posso falar de máximo e mínimo global nesse intervalo, eu consigo identificá-lo. Tá bom? Porque eu consigo fazer comparações, que é um intervalinho menor. Sucesso. Aí, mas assim, eu tenho, nesse sentido aqui, eu tenho garantia de que a função, quais são as funções que vão ter máximos e mínimos, certo? Em intervalos fechados, por exemplo. Quais são as funções que vão ter máximos e mínimos? São as funções contínuas, ok? Mas isso ainda não me dá uma técnica. Eu garanto que existe, mas como é que eu acho eles? Teorema de Fermat, um deles, porque ele tem vários, a contribuição dele para a matemática foi vasta. Um deles nos diz o seguinte: olha, se então ela possui máximo e mínimo aqui dentro, para algum elementozinho dentro do intervalo, no interior do intervalo, fora dos extremos, eu consigo falar que vai existir algum camarada lá dentro. Se nesse camarada lá dentro a derivada dele for igual a zero, esse ponto é o ponto de máximo ou de mínimo. Ou seja, se a função assume máximo ou mínimo em algum ponto dentro do intervalo, o teorema de Fermat fala que necessariamente a derivada neste ponto vai ser igual a zero. Vamos lá para o nosso exemplo? Nesse caso aqui, eu já estou olhando para o máximo e mínimo global, tá? Vamos pegar naquele nosso desenho quem é o máximo e quem é o mínimo global e vamos ver para a derivada nele nesse ponto, tá? Bom, esse aqui é o mínimo global. A derivada nele, ou seja, a reta tangente passando por ele, é paralela ao eixo AX. Então, a derivada nele é zero. Bateu, né? Esse camarada aqui, ele é o máximo global. Quando eu pego a reta tangente passando por esse ponto...
Quando eu pego a reta tangente passando por esse ponto, ela é paralela ao eixo AX. Então, a derivada nesse ponto é 0. Está batendo com A, não é? Está batendo. Massa. Então, se a função é contínua e possuir um máximo ou mínimo no ponto C, e esse ponto C, no caso, ele vai ser o ponto de máximo ou mínimo global, né? Máximo ou mínimo global. Então, a derivada nele necessariamente é igual a 0. Pronto, a gente está começando a ter alguma coisa, mas isso aqui não é um critério, concordam comigo? Por que isso aqui não é um critério? Alguém consegue me dar uma função no qual a derivada num ponto ela é igual a 0, mas ele não é um ponto de máximo ou de mínimo global? É um intervalo fechado? Só para vocês entenderem que, de fato, isso não é um critério ainda, tá? Porque se para todo... sempre que eu tiver um máximo e um mínimo, nele for igual a 0, então, de fato, essa implicação direta aqui acontece, beleza. Mas a implicação reversa, que é o que daria um critério, né? Se a derivada no ponto é igual a 0, então ele é máximo e mínimo, não acontece. Então, por isso que isso aqui não é um critério, tá? Alguém sabe alguma função no qual a derivada em um ponto é igual a 0, mas este ponto não é ponto de máximo nem de mínimo local ou global? Qual? Função constante. Todos os pontos, eu não tenho o que dizer, né? Sim, ela é constante, ela não muda de comportamento. Vamos pensar um pouquinho em funções melhores, a gente consegue. Alguma? Não vamos mexer com trigonométrica ainda não. Provavelmente sim, se você pegar alguns intervalinhos ali, sim. Mas esse não é o melhor exemplo. Eu ia ter que pegar intervalos muito restritos, tá? Pensa em alguma função polinomial? Qual? Desculpa. Grau a 3, x ao cubo? X ao cubo, é essa mesma. Vem comigo. A função f de x igual a x ao cubo, vou pegar ela no intervalo de -1 até 1, tá? Só para ficar divertido. E coincidir com o que a gente está falando lá. Ok. Quem é a derivada dessa função? Opa! 3x ao quadrado. Okay? Em 0, ela é 0, não é? F' de 0 é igual a 0. Em 0, ela é 0. A gente já sabe o comportamento dessa função, não sabe? A gente sabe que o gráfico dela é uma belezinha assim. Eu pego só no intervalinho de -1 até 1, eu estou só olhando daqui até aqui, né? Ok? Quem é ponto de máximo e quem é ponto de mínimo nessa função? São exatamente os extremos, né? X igual a 0 não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo, né? Ok? X igual a 0 é um ponto em que a função, e aí é a próxima aula, x igual a 0 é o ponto em que a função muda de concavidade. É outro objeto de estudo. Essa daqui é uma função estritamente crescente. Tá? E é exatamente quando funções são estritamente crescente ou estritamente decrescente que eu não consigo falar de pontos de máximo e pontos de mínimo, a não ser em intervalos fechados. Não consigo falar de máximos e mínimos globais para todo o domínio. Concordam comigo? Essa função possui máximo e mínimo global? Não, né? O menor de todos vai ser lá no menos infinito. Não. E o máximo de todos vai ser lá no mais infinito. Então, não. Então, funções estritamente monótonas, que são estritamente crescente ou estritamente decrescente,
Elas não possuem máximos e mínimos globais, tá? Eu só consigo falar localmente. Ok? Ok. Então, beleza. Então, por isso que o teorema de Fermat não é um critério para achar pontos de máximo e de mínimo. Ou seja, sempre que a derivada for igual a zero, isso é um ponto de máximo e de mínimo local, global? Não. Exemplo, função cúbica. Tá? Sucesso. Agora, é natural esses pontos, né, em que a derivada se anula, eles são pontos interessantes para a gente. Tá? Eles são pontos bem interessantes, eles vão ter propriedades bem interessantes. Esses pontos, na verdade, a gente vai estudar alguns pontos que são interessantes, inclusive os em que a derivada nele é igual a zero. Tá? E para isso, a gente tem a próxima definição, que é número crítico ou ponto crítico. Tá? Então, eu tenho uma função que é derivável, que eu vou falar da derivada dela, então ela tem que ser derivável, e um pontozinho lá no meu domínio. Ele é chamado número crítico ou ponto crítico. Lembra que eu disse ali do lado? Tanto faz como tanto fez, está no domínio. Ele é chamado número crítico ou ponto crítico da função se acontecer apenas uma das seguintes condições. Ou não existe a derivada nesse ponto, e quando eu digo que não existe a derivada nesse ponto, eu estou dizendo que quando eu fazer a derivada da função f, eu vou analisar o domínio dessa função derivada. Se o domínio dessa função derivada possui pontos, se o domínio dessa função derivada é diferente do domínio da minha função, e esse ponto C é um ponto que está lá no meu domínio da função, mas não está no domínio da função derivada, então esse ponto vai ser o ponto crítico. Isso que quer dizer a derivada em C não existir. Vou explicar de novo. C é um ponto do domínio da função, mas C não é um ponto do domínio da derivada da função. Ok? Se C é um ponto do domínio da função, mas não é um ponto do domínio da derivada da função, então a derivada nele não existe, né? Certo? A função derivada não está definida nele. Tá? E se não existir, quer dizer que a função derivada não está definida nele. Tá bom? Então, um critério é esse. Se o domínio da função e o domínio da função derivada forem distintos. O C é um ponto do domínio da função, mas não é um ponto do domínio da função derivada. Então, não existe a derivada no ponto C. Tá? E aí, então, esse ponto C, ele é um ponto crítico. Ou isso acontece, ou o que a gente vai usar muito mais, é analisar os pontos em que zera a derivada da função, ou seja, as raízes da função derivada. Então, onde a primeira derivada se anula, é o que a gente chama de ponto crítico, ou número crítico. Ou onde a derivada primeira não está definida, que é um ponto do domínio, mas não é um ponto do domínio da derivada. Tá? Vamos fazer um exemplo disso? Mas antes disso, agora, a gente consegue chamar, então, esse camarada aqui de como? De ponto crítico, né? E aí a gente consegue reescrever esse teorema. Como que é? Se a função é derivável, se f é derivável em AB aberto, e C é um ponto lá de dentro, ok? Então, esse ponto C é um ponto crítico. Ok? Tal que a f' esteja derivável, né? F' esteja definida, né? Ah, já peguei o C aqui, tá bom. Então, se ela é derivável em C, o C já está ali dentro, acabou. Então, a função derivada está definida aqui dentro, então a conclusão que é o análogo a esse é que C é um ponto crítico, ou número crítico, tá?
Alright, próximo. Próximo já é um método dos intervalos fechados? Não, vamos fazer o exemplo? Ok, vamos fazer esse exemplo aqui. E esse exemplo aqui, ele é interessante porque a partir dele eu começo a falar de alguns passos que vocês vão precisar usar até o fim desse módulo, tá? Que são os passos para fazer o gráfico de uma função. Esses são os nossos primeiros passos. Okay? Esses que eu vou apresentar agora são os nossos primeiros passos que a gente vai repetir até o finzinho. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa, sempre que eu vou falar de uma função, eu preciso ter um controle sobre o domínio dessa função. Então, eu preciso saber quem é o domínio dessa função. Quem é o domínio dessa nossa função f? Não ouvi? Os reais menos o 2, não é isso? Porque a gente nunca na vida divide por 2, divide por 0, certo? Quem é que faz esse camarada aqui zerar? X igual a 2, né? Então, são todos os reais diferentes do ponto 2. Tá bom. Próximo passo é derivar a função. Então, bora derivar essa função. Saúde. Derivada do quociente. Derivada da de cima, que é constante, que é 0, vezes a de baixo, então sumiu, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Qual que é a derivada da de baixo? Não ouvi? 1. Então, bota nada aqui. Ok. E dividido por quadrado da de baixo. Novamente, quem é o domínio dessa função derivada? Quem é o domínio dessa função? E aí? Reais menos o 2, ou seja, é o mesmo domínio da minha função, né? E aí, já fica uma dica aqui para a vida. Dica para a vida. Quando você derivar, logo em seguida você vai precisar achar o domínio dessa derivada. Então, em geral, é melhor você não abrir esse camarada aqui embaixo. Deixa eles nas suas potências lá, porque ele vai estar fatorado, né? E se ele está fatorado, facilita para o domínio. Tá bom? Então, deixa ele quietinho lá. Tá, então isso aqui, o domínio da função derivada, também são os reais menos o 2. Ou seja, é o igual ao domínio da minha função, não é isso? Sim? Tá bom. Aí eu te pergunto, meus caros, quem são os candidatos a serem pontos críticos? Quem são os candidatos? Que é o nosso próximo passo. Os candidatos são aqueles que ou a derivada não está definida, ou a derivada é igual a 0, certo? Tá certo? Todo mundo está comigo? Sim? E existe algum ponto em que a derivada não está definida? Não, né? Porque o domínio da função é igual ao domínio da sua função derivada. Então, os pontos em que a derivada não estão definidas coincide com os pontos em que a própria função não está definida. Então, eu não estou nem olhando para o que acontece no 2. Ele não faz parte da minha análise, porque ele está fora do domínio. Sacou? Por isso que você precisa ter muito claro quem é o domínio da função. O 2, para mim, não faz parte da jogada. Ele não está no domínio. Ele não está no domínio da função, coincidentemente, não está no domínio da função derivada. Então, não existem pontos em que a função derivada não esteja definida. Porque os pontos em que a função derivada não estão definida não são nem pontos da função. Tá bem? Então, esse é o critério.
Não tem, não, essa situação não acontece, né? Vamos analisar então se existe alguma situação em que a primeira derivada é igual a zero. Então, os meus candidatos a serem pontos de crítico seriam os camaradas em que a primeira derivada é igual a zero, né? Agora, existe algum ponto lá da derivada que isso aqui se anula? Quando que um quociente é igual a zero? Quando que um quociente é igual a zero? Quando apenas o numerador é igual a zero, certo? Okay? Quando que um quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero. Vocês podem pensar assim, ó. X menos 2 sobre, sei lá, 4 sobre 4. Quando que isso aqui é igual a zero? Você poderia fazer 0 é o mesmo que 0 sobre 1, pensar em cruzado, sabe? Produto cruzado. Quando x menos 2 é igual a 4 vezes 0, 0. Ou seja, basta olhar quando o numerador é igual a zero. Tá? Tá bem? Só lembrar disso. Quando que, então, um quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero. Bom, o numerador nunca é zero, né? Então, qual que é a conclusão? Não possui ponto crítico. Tá? Não possui ponto crítico. Professora, você acabou de dar um negócio que uma função não possui ponto crítico? Foi de propósito. Tá bom? Foi de propósito. Os próximos terão pontos críticos e aí depois o próximo... Até o fim da aula, a gente vai aprender a classificar esses pontos críticos, tá? A classificar os pontos críticos em pontos de máximo e pontos de mínimo da função. Tá bom? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui o que é que eu preciso fazer agora. Ah, tá. Neste momento, a gente já pode fazer... Já pode encontrar, porque o próximo passo é encontrar pontos de máximo e pontos de mínimo, certo? Vamos fazer isso, a partir desse momento a gente já tem possibilidade de fazer isso em intervalos fechados, tá? Vamos fazer isso para intervalos fechados. E aí depois, eu venho com o resultado, que é do próximo vídeo, que faz que daí sim... Ele fala, a partir do sinal da função derivada, ela diz se está crescendo e se está decrescendo. Se ela cresce e decresce, se ela muda de comportamento, no ponto em que ela muda de comportamento, esse ponto vai ser de máximo ou de mínimo local. Tá? Então, a gente vai amarrar tudinho daqui para o fim da aula. Ok? Então, ok. Massa. Então, esse aqui é um critério. E aí, pessoas, quando vocês forem fazer gráficos de funções em intervalos fechados, nesse momento a gente não consegue fazer ainda, porque a gente não tem ainda concavidade de função, tá? Mas, crescimento e decrescimento, a gente já consegue entender mais ou menos, porque ela não vai mudar muito o comportamento esperado. Tá? Mas, então, esse aqui é um critério para achar pontos de máximo e de mínimo em intervalos fechados. Tá? Ok. Vem comigo. Isso chama método do intervalo fechado. Primeiro, é claro que, então, se eu estou falando de método do intervalo fechado, eu estou pegando uma função definida em um intervalo fechado, né? Oxe, cadê? Achei. Então, tenho f, uma função definida em um intervalo fechado, que vai ser contínua. E vai ser derivável no aberto, né? Opa. E derivável
Bom, agora entra. Pelo nosso desenho, que eu acabei de apagar aqui, a gente viu que os extremos dos intervalos podem ser pontos de máximo e de mínimo local, né? Então, eles podem entrar nessa nossa análise para pontos de máximo e de mínimo, ok? Então, a primeira coisa a se fazer é o seguinte, vou mudar de estratégia do jeito que está aqui. A primeira coisa, eu vou atrás da função derivada, tá? Vou atrás da função derivada. E aí, a pergunta é a seguinte, nesse intervalo, existe ponto crítico? Tá? A pergunta primeira que você faz é isso, quem são os pontos críticos dessa função? Ou seja, você está indo atrás dos pontos no intervalinho AB, ok? Tal que ou a derivada nele não existe, que é aquele símbolozinho do E invertido cortado, ou a derivada neste ponto é igual a zero. Bem? Então, eu quero achar, a minha pergunta primeira é, tem ponto crítico? Tá? Se você tem esses pontos críticos, você já guarda ele. Ok? Então, se você acha esses pontos críticos, se existem pontos críticos, esses pontos críticos, você carrega eles para a segunda etapa. De qualquer forma, você vai pegar os extremos da função e avaliar f nela. F de A, F de B. E se existir, né, você calcula também quem é F de C. Se existir ponto crítico, você avalia F de C também. Tá? Isso aqui, na verdade, nada mais é que só uma teoria daquela continha que a gente fez aqui, desse desenho que a gente fez aqui. Estou só dando uma amarradinha tanto no desenho quanto na teoria que a gente já tem até esse momento, tá? Alright. E aí, por fim, é só comparar esses valores, né? Valores mesmo, números reais. Compare F de A, F de B, e se tiver, né, F de C. Pronto. Quem for o menor de todos entre eles é o ponto de mínimo. Quem for o maior de todos é ponto de máximo. Simprão, né? Fazer exemplo para ficar melhor? Vamos fazer um exemplo para ficar melhor. Esse aqui não tem ponto crítico, não é nem legal fazer ele, deixa ele quieto. Vou pegar um outro exemplo. Das notas mesmo, tá? Primeira derivada. Rapidinho. Ok. Vamos pegar. Não, quero um mais simples ainda. Aparentemente, esse é o mais simples. Então, vamos com esse. Tá, vamos encontrar quem são os pontos de máximo e de mínimo da seguinte função, no seguinte intervalo, né? F de x igual a x ao cubo mais menos 3x ao quadrado mais 1. Isso aqui eu estou olhando o exercício, o exemplo 20, tá? Lá das notas. X está no intervalo de menos 1/4, saudades,
Não, 1/2 e 4. Sem saudades. E aí eu te pergunto, quem são os pontos de máximo e pontos de mínimo global? Tá? Que em intervalos fechados sempre tem pontos de máximo e de mínimo global, né? Então tá bom. Então o que a gente quer é esse camarada, né? Achar pontos de máximo e de mínimo global. Então a primeira coisa a fazer é deriva a função e ver se tem ponto crítico, tá? Então vamos ver. Pelo método do intervalo fechado. Vamos derivar a função. Quem é a derivada dessa função? 3x² menos 6x. Sucesso. Bom, o domínio dessa função... Bom, essa função aqui é um polinômio. Então, ela é contínua, está definida para todos os reais. Eu só peguei uma parcelinha específica dele, né? Tá? Então, se ela está definida para todos os reais, em particular, está para esse intervalo fechado. A função derivável também é um polinômio, está definido para todos os reais. Mas, em particular, ela está definida para o aberto desse, né? Por que não é para o fechado? Porque não existe derivada no extremo do intervalo, né? A gente falou na aula passada, vocês lembram disso? Se a função é contínua no fechado, ela sempre pode ser no máximo derivável no aberto, tá? Por quê? Porque não existe a derivada lateral à esquerda para esse número e não existe a derivada lateral à direita para esse número, porque sair à esquerda desse número, eu estou saindo para fora do domínio. Então, não tem valores da função em que a função esteja definida. E o mesmo à direita. Beleza. Então, o domínio dela é isso aí. Se ela está definida para todo camarada aí dentro, para eu achar ponto crítico, eu preciso fazer o quê? Igualar a 0, né? Ponto crítico. Então, eu igualo essa função a 0. O que significa igualar essa função a 0? Fazer 3x² menos 6x igual a 0. Vocês resolvam do jeito que vocês quiserem. Pode fazer Bhaskara? Pode fazer Bhaskara. Precisa fazer Bhaskara? Acho que não, né? Tem vários fatores comuns aqui que dá para colocar em evidência. Tipo, 3x é comum nos dois, não é? Se eu coloco 3x em evidência, aqui sobra um x e aqui sobra 2 só, né? Ok? Então, tá bom. Sim, tranquilo? Tranquilo. Ou vocês poderiam pensar, quem são as raízes desse polinômio? 0 e 2. Beleza. Ok? Então, quem são as raízes desse polinômio, então? É x igual a 0, né? Que 0 é esse camarada. E x igual a 2. Pergunta, eles são candidatos a serem pontos críticos. Eles só são pontos críticos se eles forem pontos do domínio, tá? Do domínio da função. X igual a 0, tá nesse domínio? Tá, sucesso. X igual a 2, tá nesse domínio? Tá, sucesso. Então, de fato, eles são pontos críticos. A princípio, eles são candidatos. Eles precisam ser pontos que estejam no domínio, tá bom? É a primeira condição que estava lá. Então, eles são pontos críticos. Massa. A gente costuma fazer uma notação assim. Mais para frente vai ser muito importante isso. Conjunto dos pontos críticos vai ser o 0 e o 2. Quando a gente for fazer gráfico, isso aqui vai facilitar muito a vida, tá? Sucesso. Então, a gente já tem esses pontos críticos. Quadro 1. Já tem esses pontos críticos. Agora, eu vou calcular f de A, ou seja, a f nos extremos, e a função f nesses pontos críticos, tá? Então, eu vou calcular quem é o f de A, é o mesmo que f de menos meio. Quem é o f de B, é o mesmo que f de 4. Quem é o f de C, são os pontos críticos, é o f de 2 e f de 0.
é você pegar menos meio, coloca aqui e vê o valor. 4, coloca aqui e vê o valor. 0, coloca aqui e vê o valor. O 0 é o mais rápido, né? Que dá 1. Não vou ficar fazendo essas continhas aqui com vocês, não. Vou só pegar elas, porque eu acho que esse aqui não é o foco. Então, f de menos meio é 1/8. F de 4 é 17, perdão. F de 0. F de 0 é 1. E F de 2 é... Cadê, menino? Menos 3. Ok. Esses são os valores. E aí, o terceiro ponto é comparar esses valores, não é? Vamos comparar esses valores. Como assim comparar, professora? Comparar mesmo. Quem é o menor de todos os números? Menos 3. O próximo, 1/8. O próximo, 1. O próximo, 17. O que significa isso? Quem é o camarada que me dá menos 3? É o F de 2. Quem é o camarada que me dá 17? F de 4. Quem é o ponto de mínimo? O valor mínimo é F de 2, e o ponto mínimo é 2F de 2, ou x igual a 2, certo? O valor máximo é 17. O número mínimo é 4, ou o valor mínimo é F de 4, que é 17, ou o ponto de mínimo é 4. Entendeu? Por isso que ponto pode ser número, ou ponto pode ser o camarada, o conjuntinho, né? Então, 2F de 2 é o mínimo, que é o menor possível, assumido. E 4F de 4 é o máximo. Pronto? Fechou? Uma coisa que é importante aqui da gente falar é que o 4, que é o valor máximo, o ponto máximo, tá? É onde a função assume maior valor. O 4, ele é o extremo do intervalo. Isso é uma coisa interessante, porque em intervalos fechados, o extremo do intervalo pode ser pontos de máximo ou pontos de mínimo. Não tem problema. Tá bom? Não tem problema. Tá joia? Tá joia? Tá, então próximo vídeo. Próximo vídeo, eu vou falar qual que é a relação entre a função, a derivada de uma função e o crescimento ou não crescimento dela. Qual que é a inspiração para esse resultado? É o que a gente usou na aula passada, que é o da função cúbica também, né? A função cúbica, ela é estritamente crescente. A gente mostrou isso a partir do teorema do valor médio, tá? Só para vocês se recordarem. Bom, eu vou soltar o vídeo que é mais fácil, e aí eu amarro ele melhor. Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos continuar estudando a função primeira derivada de uma função f para obter algumas informações do seu gráfico. O primeiro resultado apresentado pode ser visto como uma das aplicações do teorema do valor médio. Seu interesse está no fato de nos permitir obter os intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função f, analisando o sinal de sua derivada. Assim, dada uma função f contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto, se sua função derivada for positiva para pontos do aberto, então a função f será crescente neste intervalo. Agora,
Se a derivada da função f for negativa no aberto AB, então a função f será decrescente neste intervalo. Ou seja, os pontos do domínio aberto da função f, que possuem a derivada positiva, são pontos em que a função f é crescente. E os pontos em que a função derivada é negativa são pontos do domínio aberto de f que tornam a função decrescente. O que este resultado nos conta é que, para entender o crescimento e decrescimento de uma função contínua em um intervalo fechado e derivável no aberto, é suficiente estudar o sinal de sua função derivada. Um exemplo bem simples que ilustra esse resultado é a parábola f de x igual a x ao quadrado. Sua derivada é 2x, como sabemos. Para valores em que x é menor do que zero, 2x é negativo e, portanto, a função f é decrescente. Para valores x maiores do que zero, 2x é positivo e, portanto, a função f é crescente. Imaginem agora a seguinte situação. Não necessariamente uma função contínua é estritamente crescente ou estritamente decrescente, certo? Isso quer dizer que nas funções em que parte do gráfico é crescente e parte é decrescente, por exemplo, o ponto em que a função muda de comportamento é um ponto interessante. Agora, qual é a relação entre esse ponto e o ponto crítico? Para responder essa pergunta, temos o próximo resultado. O teste da derivada primeira nos diz o seguinte: dada uma função derivável f e um número crítico c, se a derivada da função for positiva para valores à esquerda de c e negativa para valores à direita de c, então c é um ponto de máximo local. Se a função derivada de f for negativa para valores à esquerda de c e for positiva para valores à direita de c, então c é um ponto de mínimo local. Agora, se a função derivada não muda de sinal à esquerda e à direita de c, então c não é extremo local da função. Podemos pensar, então, que o teste da primeira derivada caracteriza o número crítico, que é o candidato a ser máximo ou mínimo da função em extremos locais, a depender do sinal da derivada da função antes e depois dele. Caso a função derivada não mude de sinal, o número crítico não será extremo da função. Para ilustrar o teste da primeira derivada, temos as três figuras ao lado. Na primeira, o ponto x0 representa um ponto de máximo, uma vez que a função vinha com derivada positiva à esquerda e passou a ter derivada negativa depois de x0. Na segunda imagem, temos o ponto x0 como ponto de mínimo. Observe que, à esquerda de x0, a função derivada era negativa e, portanto, a função f é decrescente. Depois de x0, a derivada passa a ser positiva, o que faz com que a função seja crescente. Na terceira imagem, temos que a função derivada é sempre positiva, logo, a função f é crescente. Assim, x0 não é extremo local. Os dois resultados apresentados nesse vídeo sintetizam todas as informações
que a função derivada de uma função possa nos proporcionar. E estas informações serão muito importantes para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Pronto. Acabou. Vem comigo. O próximo já eu escrevo e a gente constrói ele junto. Não tem problema não. Tá? Vamos lá. O que são... Eu não vou repetir o que eu já disse lá, né? Porque o que é inspiração? O que é inspiração do crescimento e decrescimento da função? Por que a gente está olhando para o sinal da derivada? Tá? Porque eu estou olhando para as retas tangentes à função naquele ponto, certo? Derivadas são as retas tangentes. Então, eu olho para o comportamento, o coeficiente angular das retas tangentes, se está aumentando ou está diminuindo. E para gráficos que eu já sei se ela é crescente ou se ela é decrescente, isso me dá a informação que eu quero. Essa é a inspiração desse teorema, tá? Então, o teorema, na real, ele é o seguinte, e vem também dessa inspiração aqui, ó. Se eu tenho uma função f que não possua pontos críticos em um intervalo, mas ela é contínua no fechado e derivável no aberto, eu posso falar do teorema do valor médio, né? Teorema do valor médio nesse ponto C, no intervalinho AB, nos diz isso. Se ela não possui pontos críticos, então isso aqui é diferente de zero. Ela está definida por hipótese, mas se ela não possui ponto crítico em C, então isso aqui é diferente de zero. B menos A é sempre maior do que zero, certo? Então, a depender do sinal dessa derivada, eu sei se a função vai ser crescente ou decrescente. Por quê? Se a derivada nesse ponto C for maior do que zero com maior do que zero, me dá que f de B menos f de A é maior do que zero. Se f de B menos f de A é maior do que zero, quer dizer que f de B é maior do que f de A, e, portanto, a função vai ser crescente em AB. Okay? Se, por outro lado, a derivada nesse ponto C tiver sinal negativo, negativo com positivo, responde para mim, porque vocês estão tudo com cara de morto. Negativo com positivo, negativo. Isso quer dizer que f de B menos f de A é menor do que zero. Portanto, f de B é menor do que f de A. Se f de B é menor do que f de A, a função é decrescente. Então, essa é a inspiração desse teorema. É como se eu conseguisse estender isso para todo o intervalo em que a função está definida. Tá? Então, vou pegar uma função que seja contínua e derivável em um certo intervalo. Lembra que é sempre local, tá bom? Não estou olhando para todo o domínio de uma vez. Estou olhando localmente. Se para esse intervalinho a função tiver sinal positivo, a função derivada tiver sinal positivo, a função f é crescente. Só lembrar do teorema do valor médio, tá? Se nesse intervalinho, para todo x lá desse intervalinho, a função derivada for negativa, então a função f é dita decrescente nesse intervalo. Esse teorema é inspirado tanto no teorema do valor médio, quanto no coeficiente angular das retas tangentes, tá? Que é o que eu disse no vídeo, ok? Vamos para o teorema, que agora é o seguinte. Então, pensemos que a função em um determinado intervalo, né, uma função no seu domínio, ela não seja estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Porque a gente já viu lá pela função x ao cubo, se a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente, ela nem tem ponto crítico, né? Não tem ponto crítico, não tem ponto de máximo, não tem ponto de mínimo. Então, mas, é para todo o domínio, né? Mas, em contrapartida, o que a gente pode fazer... Deixa eu lembrar aqui o que eu queria falar. Isso. Então, vamos pegar uma situação em que não é esse extremo todo, tá? Suponhamos que a função derivada mude de sinal.
tá bom? A função derivada mude de sinal num certo intervalinho, tá? Este ponto, esse danado desse ponto, em que a derivada muda de sinal, ou seja, o ponto em que a função estava, por exemplo, se a derivada é positiva, a função é crescente. Depois, se a derivada a partir desse ponto passa a ser negativa, o ponto passa a ser, a função passa a ser decrescente, certo? Esse pontinho, que é o danado onde ela muda de crescimento e decrescimento, que ela muda de comportamento, esse pontinho, ele é o ponto crítico. Ele vai ser exatamente o ponto em que a derivada ali vai dar zero, tá? Então, o próximo resultado, que é o resultado que de fato vai caracterizar pontos críticos em pontos de máximo e pontos de mínimo, talvez seja um dos resultados mais importantes. Mas ele só se faz importante por causa desse resultado, tá? Só se faz importante por causa desse resultado. Então, vamos para ele chama teste da primeira derivada. Para a gente fazer gráficos, de funções, a gente já tem algumas coisas que a gente vai precisar. A gente precisa de domínio da derivada, pontos críticos. Próximo passo, crescimento e decrescimento da função e caracterização dos pontos críticos em pontos de máximo e pontos de mínimo. Tá? Todas as outras informações, elas vão vir da segunda derivada. A primeira derivada nos dá de informação até aí. A segunda derivada vai falar sobre concavidade. Tá? Ela está crescendo, mas ela está crescendo côncava para baixo ou côncava para cima. Tá? A segunda derivada é que nos vai dar essas informações, que é as cenas dos próximos capítulos. Mas vamos lá, teste da primeira derivada. Eu parto do seguinte objeto, tá? Eu vou partir que eu tenho uma função derivável e também que C, que é um ponto lá do meu domínio, ele já é ponto crítico para mim. Ou seja, ele vai ser um ponto em que a derivada se anula. Na verdade, não precisa nem ser um ponto do domínio, não, tá? Ele precisa ser só ponto crítico. Não, precisa ser, para ser ponto crítico, precisa ser um ponto do domínio, tá certo. Ponto crítico. Ok. Então, pode ser que a derivada nele não esteja definida, ou pode ser que a derivada dele seja igual a zero, certo? Certo. Raciocina comigo. Isso aqui eu não vou fazer de maneira formal. Vou fazer só um desenho, tá? Não vou escrever formalmente, não. Ah, dá tempo. Dá para fazer formalmente. Mas primeiro eu vou rabiscar, e aí depois eu escrevo formal. Não escrever nada, não. Fazer esqueminha, porque é o esqueminha que vocês vão precisar, é o esqueminha que vocês precisam entender. Formalmente está lá nas notas, fica de boa. Que eu quero fazer pelo menos 2 exercícios com vocês, tá bom? Então, vem comigo. Pensa comigo. Aqui eu tenho ponto x igual a c, né? Aqui eu tenho ponto x igual a c. Suponha que a derivada antes desse ponto c, ela seja positiva. Se a derivada é positiva, a função é? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Então, a gente vai fazer um risquinho assim. Então, a função está crescendo. Setinha para cima. Tá bom? Essa setinha aí, para mim, vai dizer o crescimento ou não da função. Suponhamos que, a partir do ponto C, a função derivada seja negativa. Se a função derivada é negativa, a função f é o quê? Decrescente. Ok? Ok. O que é que a gente pode dizer sobre esse ponto C? Se ele é um ponto no qual a função vinha crescendo e depois passou a decrescer, ele é um ponto de máximo. Perfeito. Máximo local, tá?
Máximo local. Por que máximo local? Porque eu estou olhando só próximo do ponto C, tá bom? Máximo local. Agora, suponha o seguinte. Suponha que em x igual a c agora, à esquerda dele, a função derivada tenha sinal negativo. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Então, a função f vem decrescendo. A partir dele, a função derivada passa a ter sinal positivo. Então, a função f vai ser crescente. Então, esse ponto C vai ser um ponto de mínimo da função, mínimo local, tá? Por isso que eu digo que essa setinha aqui quer dizer o comportamento da função, porque daí fica muito claro que isso vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Agora, em alguns livros fazem esse tipo de análise, e nas notas eu coloquei. Se no ponto C, que é um ponto crítico, a função derivada não muda de sinal, que isso pode acontecer, tá? Se a função derivada nesse ponto crítico, ela não muda de sinal, quer dizer que a função vai ser estritamente decrescente ou estritamente crescente próximo dele. Qual que é a conclusão? O ponto C não é extremo da função, né? X igual a C não é extremo. Porque quem são os pontos extremos? São os pontos de máximo ou os pontos de mínimo, né? Que é quando eu defini aqui. É extremo local ou extremo global, tá? Pontos de máximo e pontos de mínimo tá na categoria de grupos de extremo, de pontos de extremo. Então, ele não é extremo local. Ou seja, não é máximo nem mínimo. Ok? Ok. Isso aqui, se fosse escrever formalmente, eu ia olhar numa vizinhança do ponto C, Não é isso que a gente está precisando, tá bom? Beleza. Depois disso, vamos fazer exemplo? Acho que é bom, né? Acho que é bom. Para intervalos fechados, a gente já sabe dizer quando que é o ponto é de máximo e quanto que é o ponto é de mínimo, né? Para intervalos fechados, é o método do intervalo fechado, que é aquele que eu fiz aqui. Então, a gente vai usar esse resultado para quando o domínio ele é real, quando o domínio ele não é um intervalo fechado, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Estamos todo mundo entendido até aqui? Essa parte é muito importante, tá? Na verdade, ela é o cerne da aula de hoje, tá? É exatamente isso que a gente vai precisar. Tudo que a gente veio falando até hoje não, até esse momento da aula, é ir caracterizando objetos que seriam interessantes, né? Enfim, vem comentando sobre alguns objetos que são interessantes. Mas esses dois resultados, eles são os mais importantes da aula de hoje. Vamos pegar alguns exercícios que estão lá nas notas. A professora não é boba nem nada. Ah, esse aqui é ótimo. Esse aqui é ótimo. Sucesso. Bora comigo? Esse aqui é o exemplo 25. Agora, vocês já entenderam? Por esse resultado, vocês entenderam? Por esse, né? Que a gente vai precisar estudar o sinal da função derivada. Certo? Como que a gente estuda sinal de função? Lá na equipe de monitoria, tinha uns exercícios que pediam isso já, né? Vocês faziam umas retinhas, colocavam as raízes lá e via se a esquerda do ponto crescia, era positivo, se era negativo. Vocês lembram disso? Estudar o sinal da função. É isso que nós vamos fazer agora. É exatamente isso. Tá?
Então, quem tinha dificuldade naquele momento, eu recomendo fortemente que corre para os monitores para ficar muito claro sobre isso, que essa é a estratégia que nós vamos fazer aqui. Estudar sinal de função. Tá bom? Então, tá bom. Então, o exemplo é o seguinte. Eu quero identificar quem são os intervalos em que a função é crescente e os intervalos em que a função é decrescente. E concluir ainda quem são os pontos de máximo e pontos de mínimo. Tá? Então, eu quero usar isso aqui. Tudo isso. Então, tá bom. Aqui eu não falo quem é ponto de máximo ou ponto de mínimo, mas eu quero isso aqui também. Então, vamos lá. F de x igual. Porque se a gente fizer só uma função, não tem problema. Não tem problema. Se a gente conseguir fazer mais de uma, melhor. Mas se não conseguir, vida que segue. Pelo menos uma a gente vai fazer bem detalhadinho, tá? Vamos lá? Esses remédios dão uma sede, meu Deus. E aí, como eu já costumo ter um rim prejudicado, então eu preciso tomar muita água. Então, mais um motivo para tomar muita água é tomando remédio, né? Então, bora lá. Então, vamos lá. Função polinomial é 5? Não, não pode ser 5, não. Para facilitar aqui nossas raízes. 5, tá bom. Não dá nada, não. Ok. Então, o nosso problema é esse, né? Te dei a função, quero saber intervalos de crescimento e decrescimento e pontos de máximo e de mínimo. Tá bom? Então, tá bom. Primeira coisa. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais, né? Polinômio, é engraçadinho, é fofo, não tem problema nenhum em lugar nenhum. Todos os reais. Segundo ponto, essa função é derivável? É, né? Polinômio é derivável. Então, qual que é a derivada dessa função? (12x² menos 12x² menos 24x. Ótimo. Quem é o domínio dessa função? Também todos os reais. Todos os reais, que olha só, coincidem com o domínio da função dada, né? Por que eu já falei isso, que o domínio da função derivada é igual ao domínio da função? Que agora eu vou investigar os pontos críticos, tá? Para investigar os pontos críticos, eu parto desse universo, né? Certo? Eu tenho que achar quais são, se o domínio da minha função derivada é igual ao domínio da função, achar os pontos críticos é só igualar a função derivada a zero. Se o domínio da função derivada é diferente do domínio da função, aí eu tenho que achar os pontos que estão fora do domínio. Tá bom? Tá bem? Então, tá bem. 4. 4 são os pontos críticos. Vai ficar melhor para vocês, que esse aqui é o primeiro exercício mais assim que eu estou fazendo com vocês. Vai ficar melhor porque a gente vai começar a fazer vários, tá? Beleza. 4. Então, tá. Então, quem são os pontos críticos? Como o domínio da função derivada é igual ao domínio da função, basta eu achar quem são os zeros da função derivada, não é isso? Bom? Quem é a função derivada é esse polinômio de grau 3, né? Que é 12x³ menos 12x² menos 24x, e eu quero achar isso aqui igual a zero. Tenho fatores comuns que dá para ser colocado em evidência, não tenho? 12x eu tenho aqui, 12x eu tenho... Opa, aqui não está faltando um x? Tá. E 12x eu tenho aqui, não tenho? 12x eu tenho aqui, 12x eu tenho aqui, 12x eu tenho aqui, certo?
Então, bota o 12x em evidência, sobra x ao quadrado de cá, sobra x aqui e sobra 2 aqui. Ok. Preciso continuar fatorando, né? Porque eu quero achar as raízes desse polinômio. Então, eu preciso continuar fatorando. Achar as raízes desse... Bom, uma raiz desse polinômio é x igual a 0, que já está aqui. As outras raízes vêm desse polinômio de grau 2. Como é que você acha raízes de polinômio de grau 2? Só produto ou Bhaskara, né? Na prova, vocês podem fazer por soma e produto, mas não mostra para mim que você fez por soma e produto, não. Tá bom? Porque isso não é demonstrado em sala de aula, é só uma estratégia. Então, você só bota as raízes lá, porque eu só preciso que você bote as raízes mesmo, tá? Você vai fazer por soma e produto e por Bhaskara, tudo bem. Isso aí não tem problema. Mas não fala não para mim que você fez por soma e produto, só para não dar aquela dorzinha no coração. Mas eu sei que vocês vão fazer por soma e produto e tá tudo certo. Tá bom? Tá bom, inclusive eu também vou fazer aqui. Como é que você acha as raízes desse polinômio? A soma daria 1 e o produto daria 2, né? Certo? Ok? Produto dando 2. É isso? É menos B sobre A. Ah, menina, então é B sobre A. Não, peraí. Como é que é? Ah, Elere. Aqui. Obrigada, gente. Então, tá bom. Então, aqui é menos B sobre A, aqui é... Isso está certo, né? Menos. Então, tá certo. E aqui é menos. Ok. Isso, agora foi, né? Agora foi. Quem é o produto que dá menos 2? É entre 2 e 1. Um deles é negativo. Mas depois tem que ser a soma entre os dois, tem que dar 1. Então, é menos 1 e 2, certo? Ok? Ok. Então, isso aqui é 12x, que multiplica. Como é que eu posso escrever esse polinômio? X menos com menos mais, então fica x mais 1, x menos 2. Não é isso? Outra raiz é 2. Então, fechou. Porque todo polinômio, quando você coloca ele na forma fatorada, ou seja, que você vai colocar ele nas raízes, é sempre x menos a raiz, tá? Então, muda o sinal da raiz. Ok? Tá bom. Beleza. Agora, vamos lá. X igual a 0 está no meu domínio? X igual a menos 1 está no meu domínio? X igual a 2 está no meu domínio? Então, todos esses são, de fato, pontos críticos, tá bom? Todos são pontos críticos. E aí, eu vou fazer já aquela anotaçãozinha, P de C. Os pontos críticos vão ser menos 1, 0 e 2. Temos 3 pontos críticos para analisar. Beleza. Depois que eu achei os pontos críticos, eu vou achar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Junto com os intervalos de crescimento e decrescimento, eu já acho os pontos de máximo e de mínimo da função. Tá bom? Ah, bom. Crescimento e decrescimento. Quero os intervalinhos. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Para fazer isso, eu tenho que achar onde a função está crescendo, a função derivada está crescendo, quer dizer, está positiva, e onde a função derivada está negativa, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Estudar o sinal da função derivada. Não é isso? Estudar o sinal desta função. O sinal desta função vai depender já que ele é o produto, vai depender do sinal desta e do sinal desta, certo?
Ok. Para fazer isso, então, já que são 3 raízes, eu vou fazer 3 retinhas, tá? E para achar o produto entre elas, quando eu achar o sinal de cada uma delas, e eu fizer o produto desses sinais, eu vou obter o sinal da função derivada, que é o que eu quero. Ok? Então, vamos lá. Então, pega aqui. Qual é a sua primeira função que você vai analisar? 12x. Quem é a raiz desse polinômio? Aqui nessa retinha, você já vai colocar de uma vez só todos os pontos críticos. E se tiver pontos que estão fora do domínio da função, também já coloca aí. Tem pontos que estão fora do domínio? Não. Então, posso olhar toda ela, tá? Então, nessa retinha aí, eu já vou colocar o ponto -1, o ponto 0 e o ponto 2, tá? Coloca todos os pontos críticos de uma vez só. Porque isso vai facilitar para vocês daqui a pouco, quando vocês forem fazer as interseções, tá bom? Então, vamos lá. É o 0, é o -1 e é o 2. Preocupa aqui com escala não, tá? Não precisa preocupar não. Então, vamos lá. 12x. Qual que é o sinal dessa função? Se o x é maior do que 0, 12x é positivo, certo? Se o x é menor do que 0, 12x é negativo. Então, deixa eu fazer só um pouquinho mais para lá. Então, se o x está à direita de 0, essa função é positiva, e se está à esquerda, essa função é negativa. Estamos ok? Então, vamos para o próximo polinômio, que é x mais 1. Já vou colocar todos eles, tá? X mais 1, o outro, x menos 2, aqui embaixo da função derivada, e aqui embaixo a gente já vai concluir o da função, tá? Vem e coloca todos os pontos críticos. -1, 0 e 2, -1, 0 e 2, -1, 0 e 2, -1, 0 e 2. Beleza. Vocês poderiam fazer de outras maneiras, tá? Mas como os monitores já fizeram assim com vocês, e eu acho isso bem mais fácil, então eu faço por aqui mesmo, tá? Então tá bom. -1 aqui. Então aqui é a esquerda de -1, tipo -2 aqui, dá negativo, para cá dá tudo positivo. Aqui, para 2, né? X igual a 2, a esquerda dá negativo, a direita dá positivo. Então, a F' é o produto entre elas. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo, positivo. Se a derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Se a derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Negativo, decrescente, positivo, crescente. Então, a função cresce de -1 aberto até 0 e de 2 aberto até mais infinito, e ela decresce de -infinito até -1, de 0 até 2, isso união de conjuntos, tá? Ponto de máximo e ponto de mínimo. Esse aqui vai ser ponto de mínimo. Esse aqui vai ser ponto de. Esse aqui vai ser ponto de. Acabou. É isso. Fechou? Fechou. Foi mal, gente. Um abraço, até semana que vem.